Olá, divinas maravilhosas! Quer aprender como fazer esse olho lindo, divino e maravilhoso? Que eu amei, que ficou lindo, que virou um dos meus favoritos, inclusive. Eu vou te ensinar a fazer esse olho lindo, divino, maravilhoso e aproveitei para testar a nova paleta Ginger Glow de Mário Maria. Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva, aciona o sininho para receber notificações para os próximos vídeos. E se você ainda não me segue também nas outras redes sociais, Instagram e TikTok, corre lá para me seguir. Então vamos lá. Mari Maria, mais uma vez, arrasou e lançou nova coleção Ginger, que está incrível. Ganhei o pincel, a base, inclusive já tem vídeo aqui no canal, para vocês verem se ela funciona ou não para peles maduras. Vou deixar o link por aqui, é só clicar e ir lá conferir. Outro produto que eu ganhei e que eu já amei, mas vou testar com vocês aqui a primeira vez, é a paleta Divinas Ginger. Olha esta paleta, Divinas. Os tons que aparecem aqui são levemente mais claros do que ela é aqui pessoalmente, tá? Principalmente esse aqui. O tom, ele é um pouquinho mais escuro do que tá aqui, tá? Eu teria uma opção de um tom um pouquinho mais claro. Bom, vamos começar. Eu sempre falo que peles maduras, o ideal é você não ter pincéis muito bojudos, muito grandões. Pincéis menores, eles funcionam melhor para nossa pálpebra madura. Porque o que acontece? Com o tempo a gente tem essa quedinha e a distância entre a base da sobrancelha e a base dos cílios, ela diminui. Eu fiz um botox esses dias e é uma dica maravilhosa. Eu uso por conta dos meus vídeos de maquiagem e isso ajuda muito. Se você tá com excesso de pele, uma dica é você fazer um botox aqui para levantar um pouco essa sobrancelha. Isso ajuda bastante. Só de eu ter colocado um pouquinho de botox aqui, um cantinho na cauda da sobrancelha, ele já levantou e tirou esse peso de pele que às vezes atrapalha, principalmente quando a gente vai fazer maquiagem. Fica a dica. Então, bora começar? Tem alguns detalhes em pele madura que fazem toda a diferença. Primeira coisa é o tamanho do pincel. Você pode usar, por exemplo, o de esfumar da RK by Kiss. Começo pelo tom mais claro. E um detalhe muito importante. Toda vez que você for pegar a sombra com o pincel de esfumar, nunca pegue ele de lado, sempre na pontinha, sempre ele reto. Pega o produto e aí agora a gente vai ver como é que é a pigmentação, se ela fixa bem, se esfarela muito. Já dei uma batidinha aqui, já uniformizei a pálpebra e você vai fazer. Começo colocando seu pincel ali no côncavo, retinho, e você vai fazer só esse movimento em V. Inclusive, eu sempre ensino isso para vocês, em V, só isso. E vai colocando aos poucos. Já gostei. Muitas vezes a gente quer uma sombra com um tom mais leve. E quando você quer dar intensidade, você vai acrescentando, acrescenta mais sombra e vai construindo a cor. Um triângulo, sobe um pouquinho, não encosta ali na sobrancelha e depois vem para o canto interno, mais ou menos até o segundo terço do olho. Eu não levo a sobrancelha para o canto interno. E faço aqui em batidinhas, acrescento aqui a sombra em batidinhas, para não ficar aquele vão. Vai acrescentando aos poucos, porque é muito mais fácil você acrescentar do que tirar, ok? Não caiu sombra aqui, excesso de sombra, ou seja, ela fixa super bem no pincel. Esfuma super bem, não manchou. Perfeito, divinas! A sombra espalhou super bem, não acumulou, não manchou. Feito isso, você vai pegar um pincel menor, porque nós vamos para a segunda sombra. Então, você vai pegar um pincel agora menor, a comparação desse para esse. Vai pegar
o pincel menor e a gente vai para a segunda sombra. Que é esta aqui. Vou pegar com a pontinha do pincel e vou fazer o mesmo movimento, fazer um Vzinho mais curto. Trago a sombra mais rente ao olho e levo um pouquinho só para cima. Então, se a sombra anterior, ela terminou aqui, essa vai terminar antes, logo abaixo da sombra anterior. Eu vou fazer no côncavo agora. É só olhar para frente e vai ali no fundinho da sua pálpebra. Volta agora com o pincel anterior, sem sombra, e você só vai mesclar essas duas sombras, fazendo um vai e vem, para que elas se mesclem uma nas outras. Olha, já pode trazer a sujeirinha do pincel pro primeiro terço do canto do olho. Que lindo! Divinas, esfuma super bem. Pega um pouquinho mais de sombra com o segundo pincel. Vou aplicar no primeiro terço. Imagina que seu olho é dividido em 3. Canto, centro e canto interno. Você vai aplicar somente no primeiro terço. E subir ali pro cantinho para unir a sombra superior com a inferior. Bem rentezinho ali a raiz dos seus cílios. É um triângulo um pouquinho maior agora. Uau! Que esfumado lindo, divinas! Agora você vem com um terceiro pincel, que é o pincel lápis. Esse pincel bem piquititico e a cerda é mais durinha. E vamos pegar a terceira cor. Pega com a pontinha do pincel, aqui, olha, a terceira cor. Pontinha do pincel e vai fazer a mesma coisa, só que agora o triângulo é ainda menorzinho, olha, menor. Sobe e entra no côncavo. Sobe e entra no côncavo. E aqui embaixo, para unir a parte de baixo com a parte de cima, coloca um pouquinho de sombra mais perto ainda da raiz dos cílios e junta a parte de baixo com a de cima. Volta com o pincel anterior e esfuma as duas sombras. Pigmentação é maravilhosa. E o que eu mais amei é que ela não fica caindo. Ela adere muito bem à pálpebra e ao pincel. Então, ela não fica esfarelando aqui embaixo, enchendo a nossa pálpebra de sombra. Volto com o segundo pincel, sem acrescentar sombra. Eu vou esfumar aqui, olha. É um vai e vem mesmo, para você conseguir chegar num esfumado perfeito. O que eu tô fazendo agora é esfumando, então eu não tô acrescentando sombra. É a sujeirinha do pincel. Eu tô aproveitando para esfumar. E agora aqui embaixo, para unir a parte de baixo com a de cima. Peguei um pincel limpo para ajudar a esfumar ainda mais essa sombra. Olhando aqui, eu já sei qual sombra eu não vou usar. Essa aqui, ó. Essa sombra, ela tem muito glitter. Isso enfatiza todas as nossas linhas e rugas. Eu prefiro umas sombras cintilantes ou peroladas, porque a nossa pálpebra ela tem ruguinhas, imperfeiçõezinhas. Se você aplicar uma sombra muito brilhante, com muito glitter, ela vai enfatizar as suas linhas e rugas. Então, prefira sombras mais peroladas, sombras com uma cintilância leve, muito brilho, ressalta nossas linhas e rugas. Ok, divinas maravilhosas? Com um pincel de aplicar sombra, e agora o pincel é diferente, ele é chatinho. Vou pegar essa sombra e aqui ela tá caindo um pouco de sombra aqui, ó. Então, vou bater bem o pincel. Mas, quando eu bato o pincel, ela não cai muito produto. Gostei. E agora, você vai olhar para baixo para aumentar o espaço, o ângulo da pálpebra e vai só depositar.
ali, ó, no côncavo. E aí você pode avançar um pouquinho nessa sombrinha aqui do cantinho. Um pouco, não tudo. A pigmentação dessa sombra e como ela adere fácil. Eu tô chocada. Olha isso. Ficou lindo, lindo, lindo. Caiu um pouquinho aqui, nada demais. Vou pegar um pouquinho dessa segunda sombra e vou aplicar um pouquinho aqui, ó, só no côncavo. Só aqui. Só para enfatizar esse contorno aqui. Meu Deus, olha isso, que coisa mais linda. Fazer do outro lado, que vem do cantinho. O limite do pincel, você coloca ele ali no côncavo e é ali que você vai ficar. Um brilhinho, né, divinas? Não, é o brilho na medida certa. Não gritou as minhas linhas e rugas, sabe? Porque tem umas que se você aplica, parece que faz assim, rá! Vou colocar uns cílios de cantinho. Esse aqui é o H13. Quem me deu a dica desses cílios foi o Andy Rodrigues, que inclusive tem vídeo dele me maquiando aqui no YouTube. Se você não conhece o canal dele, pode ir lá, que ele tem dicas maravilhosas. E ele usou esse H13, e aí você aplica a cola na raiz dos cílios. Estou usando a cola Lash. Espera aí uns segundinhos para você colar, não pode colar logo de cara, porque senão ele não cola nos seus cílios. E aí a gente põe aquele cilião que vai fazer toda a diferença. Olha isso. Ah, Drica, mas por que você não aplicou a máscara de cílios antes de colocar os cílios postiços? Porque quando se trata de peles maduras divinas, a técnica é um pouquinho diferente. A nossa pálpebra tem um excesso de pele e se você deixa os cílios curvados, quando você aplica a máscara de cílios, os cílios ficam mais curvados e é mais difícil colocar os cílios, encaixar eles exatamente nessa dobrinha. Então, por conta disso, eu gosto de aplicar a máscara de cílios depois que eu apliquei os cílios postiços. Olha a diferença que faz os cílios postiços. É tudo de bom. Levanta muito o olhar da mulher madura. Vou colocar o outro lado e já volto. Uau! Maravilhosa. Que linda essa make, divinas. Os tons são espetaculares, eu tô encantada com essa paleta. Funcionou super em pálpebras maduras, pálpebras com ruguinhas. A maquiagem ficou espetacular. Vou pegar um corretivo e eu tô usando o 1N da Forever Skin da Dior. E a gente vai aplicar aqui, ó, no cantinho, um pouquinho aqui no cantinho. Um pouquinho aqui no canto externo, e aí você vai aproveitar o corretivo para corrigir o ângulo, ou se você avançou um pouquinho a sombra, nessa hora você pode passar por cima da sua sombra. Tá vendo aqui, ó? Eu vou corrigir, eu vou vir aqui, que ficou um pouquinho grosso, tem até uma manchinha aqui, ó, aqui. Eu vou vir aqui e vou corrigir esse ângulo e vou passar por cima da sombra. Vamos usar o pincel da Mari Maria, que é ótimo porque ele é todo anguloso. Então, você consegue deixar aqui bem retinho. Olha. Dá uma esfumadinha. Fazer bem de pertinho para vocês verem, olha. Aproveita a linha, dá uma esfumadinha aqui. Eu gosto de dar o acabamento final da sombra depois de colocar os cílios. Isso também é uma das razões porque eu gosto de aplicar a máscara de cílios depois. Que sombra mais linda, divinas! Pega um lápis preto, esse aqui é o da Eudora, e você aplica aqui, ó, nesse cantinho interno, até a raiz dos cílios postiços, para dar mais continuidade. Se você quiser, você pode aplicar também aqui na marca d'água da pálpebra superior, assim fica mais natural ainda.
Que olho lindo! Vou aplicar um lápis claro na linha d'água inferior. Vou pegar um cotonete para deixar essa linha d'água aqui bem limpinha. Eu, na verdade, gosto de usar lápis iluminadores de sobrancelha para iluminar essa linha d'água. Esse aqui que eu tô usando é o lápis iluminador de sobrancelha da Sephora. E ele tem um tom de rosinha, tá vendo? Porque eu não gosto de lápis branco na marca d'água. Bem suave. Olha que tom lindo. E agora é a hora da máscara de cílios. Eu adoro essa, que é a Soul 5.0. Turbo 5.0 de Eudora. E ela tem esse pincelzinho, olha. Excelente, que não é muito grande, muito gordão. E a gente vai aplicar ali na raiz dos cílios. Ai, essa máscara é maravilhosa. Pra unir os seus cílios natural aos cílios postiços. Não esquece de aplicar bem aqui no cantinho, viu, divinas? Pra dar mais naturalidade. Se a pontinha dos cílios postiços não ficar muito pretinha, você põe ali um pouquinho de máscara de cílios, que essa intensidade valoriza a maquiagem. Acabou de aplicar em cima, o que sobrou no pincel você aplica embaixo. Vou fazer as sobrancelhas, terminar a maquiagem e volto já para vocês verem o look final. Maquiagem pronta, olha só, divinas, eu amei esse olho. Não, essa paleta, Mari Maria, não mexa com os meus sentimentos, por favor. Estou apaixonada, apaixonada, apaixonada. Olha este olho, que lindo. Divinas, os tons estão perfeitos. Amei. Perfeita, Mari Maria. Bom, divinas maravilhosas, se você gostou desse vídeo, já curte e compartilhe com todas as suas amigas para aumentar essa comunidade de mulheres maduras, divinas e maravilhosas. E se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva, aciona o sininho para receber notificações para os próximos vídeos. E se você ainda não me segue também nas outras redes sociais, Instagram e TikTok, corre lá para me seguir. Obrigada por assistir e até breve. Kisses!